Nós vamos iniciar a nossa base fazendo o nosso anel mágico. Pegando o fio aqui, ó, esse primeiro que a gente fez aqui, ó. A gente vai posicionar sobre esses 3 dedos o fio. Esse fio é o que tá no novelo, esse aqui é o início. A gente pega nos 3 dedos, passa um X aqui, ó, tá? Segura com o dedinho aqui. E aí, você vai trabalhar nesse fio aqui, passando a agulha, desce a agulha para baixo, puxa o outro fio passando por dentro, e aí você laça aqui e traz para frente, dessa forma. E aí, você vai laçar ele aqui, prendendo o nosso anel mágico. Vai ficar dessa forma aqui. A gente vai fazer aqui dentro desse anel um ponto baixo e uma correntinha. Aqui a gente já tem a altura do nosso primeiro ponto alto. Laço o meu fio, venho no anel mágico e faço um total aqui de 14 ponto alto, sem separação. Um ponto alto dentro do anel mágico até totalizar 14. A gente vai trabalhar dessa forma. Vou fazer os meus aqui, volto com vocês. Ficando assim, ó. Esse já vai contar como o primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu vou totalizar 14. Trabalhei aqui os meus 14 ponto alto, você vai pegar, tirar a sua agulha, vai segurar e vai puxar esse fio aqui pra gente fechar esse anel mágico. Puxa bem, pra ele fechar aqui. Feito isso, a gente vai introduzir essa agulha, tá? Deixa eu só consertar esse último ponto aqui, ele ficou um pouco largo, ó. Você vai dar uma puxadinha nessa argolinha aqui, e aí a gente vai prender aqui, ó. Aqui a gente tem o primeiro ponto baixo que a gente fez, e fez uma correntinha. Você vai prender na correntinha à frente, trazer, puxa, pegando a sua agulha, pegando por detrás aqui dessas 2 argolinhas, dessa forma, segura, pega essa argolinha, passa aqui na agulha. E traz esse fio aqui pra trás. Prendendo dessa forma aqui, tá? Agora, a gente vai iniciar a nossa segunda volta. A gente fez aqui prendendo, a gente vai pegar, introduzir no mesmo ponto de base, vamos fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, e nessa segunda volta, a gente vai trabalhar aumentos. Então, sobre cada ponto de base, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Aqui, a gente já fez o primeiro, a gente laça o fio, vem aqui no mesmo ponto de base e faz aqui 2 pontos altos. Ficando com 2, né? Agora, sobre o ponto alto à frente, a gente laça o fio e trabalha 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo, na frente, faço 2 pontos altos. Aqui vai ser uma carreira com aumento de 2 pontos altos. 2 pontos altos em cada ponto de base, ó. 2, 4, 6. Totalizando aqui, se a gente iniciou o nosso anel mágico com 14, estamos fazendo aumento na segunda volta, nessa segunda volta a gente vai ter que ter um total de 28 pontos altos, tá bom? Vou completar aqui e volto aqui com vocês. Vim trabalhando toda a nossa volta até eu ter um total de 26 pontos altos, e eu vou trabalhar os outros 2 últimos aqui com vocês. Nós vamos laçar o nosso fio aqui, e aqui, ó, bem no meio aqui, a gente vai ver uma
uma argolinha aqui. Aqui a gente vai introduzir e vai fazer os 2 últimos pontos altos. 1, 2. Nós vamos totalizar aqui 28 pontos altos. Dessa forma, a gente vai puxar nosso fio aqui, vamos tirar e vamos fechar a nossa volta aqui. A gente vai fechar a nossa volta nessa argolinha. Aqui a gente tem o primeiro ponto alto e a argolinha e o primeiro ponto baixo e uma argolinha que a gente fez. A gente vai introduzir de trás para frente nessa argolinha, vai pegar essa laçada aqui, passar aqui e puxar ela para trás. Dessa forma, a gente ajeita o nosso trabalho aqui. Se essa argolinha sua ficar muito comprida, só você dá uma puxadinha aqui que ela diminui. E aí, a gente vai começar a nossa terceira volta. A gente vai introduzir no mesmo ponto e vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos fazer uma argolinha, laço meu fio e aqui a gente vai trabalhar aumentos também, sendo 2 pontos altos sobre o primeiro ponto de base, então a gente faz um ponto alto sobre o mesmo ponto, laço meu fio, venho na correntinha à frente, trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, faço 2 pontos altos. No mesmo ponto de base. 2. Laço meu fio, venho no próximo, faço um apenas. Essa carreira, ela vai ser repetição de 2 pontos altos, um ponto no mesmo ponto de base e um ponto alto à frente. 2 pontos altos no mesmo ponto de base e um ponto alto à frente, trabalhando assim os nossos aumentos. Fiz um ponto alto, venho no próximo à frente, faço 2. Fiz 2, laço meu fio, venho no próximo, faço 1. E assim a gente vai fazer a nossa carreira. Se aqui eu iniciei com 2 pontos altos, aqui a gente vai prender somente com um ponto alto, porque a gente tá intercalando 2, 1, 2, 1, 2, 1, tá? Então, eu vou trabalhar toda a minha volta dessa forma e volto aqui com vocês. Vim trabalhando toda a nossa volta, cheguei aqui, fiz 2 pontos altos, laço meu fio e vou finalizar com um ponto baixo. Aqui, bem nessa correntinha aqui, você vai ver que você tem um espacinho aqui para pôr um ponto alto. Dessa forma. A gente vai soltar um pouco o nosso fio, vai vir aqui um ponto baixo, na próxima correntinha, introduzir de trás para frente. Dessa forma, laça o seu fio aqui e puxa ele para trás. Aqui nós estamos trabalhando uma técnica de forma que o seu ponto vai ficar invisível à sua emenda, tá? Dessa forma, quase imperceptível. Então, a gente laça um pouquinho, ajeita, ajusta, segura o fio e vamos iniciar aqui a nossa primeira, segunda, terceira, quarta volta. Introduzindo sobre o mesmo ponto que você prendeu. Um ponto baixo. E uma correntinha. Dessa forma. Aqui a gente vai laçar o fio no mesmo ponto de base, a gente vai fazer o nosso aumento. Ficando com 2 pontos no início no mesmo ponto de base. Laço meu fio, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo e trabalho um ponto alto. Aqui a gente ficou com 2 pontos altos. Laço meu fio no próximo e vou trabalhar o meu aumento. 2 pontos altos. 2 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo, trabalho um sozinho. Laço meu fio, venho no próximo e trabalho um sozinho. Então, essa carreira, ela vai ser intercalada dessa forma. 2 pontos altos, que é o primeiro ponto de aumento, dentro do mesmo ponto de base. A seguir, eu faço 2 pontos sozinhos sobre o mesmo ponto de base. Laço meu fio, venho no próximo, faço o meu aumento e trabalho mais 2 a seguir.
Então, assim vai ser essa repetição dessa carreira. 2 pontos altos, no mesmo ponto de base e 2 pontos à frente. Vocês vão perceber que os nossos aumentos vão ficar aumento sobre aumento, ó. Esse daqui a gente fez 2 pontos altos, aqui em cima já logo a cabecinha à frente dele também tem 2 pontos altos. Então, você laça, ó, vem aqui no próximo, ó, a gente tem o ponto de base aqui que teve um aumento, então, aqui vai ter um aumento também. Então, você consegue ir se baseando pela carreira de baixo, aonde você vai fazer os seus aumentos. Dessa forma, você não se perde. Fiz o meu aumento aqui, venho no próximo à frente, faço um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo, faço um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo, faço o aumento sobre o aumento, tá vendo? 1, 2, e assim eu venho trabalhando toda a minha carreira até fechar a nossa volta e volto aqui com vocês. Vim trabalhando a minha carreira, fiz 2 pontos altos, tenho que finalizar aqui com 2 pontos altos, um em cada ponto de base, porque a gente vem intercalando. Então, venho no próximo ponto à frente, faço um ponto alto. Venho no próximo espacinho aqui, bem apertadinho, e faço um ponto alto. Finalizando assim a nossa carreira. Dou uma esticadinha no meu fio aqui, venho aqui, primeiro ponto, no ponto baixo, na primeira argolinha aqui que a gente fez para subir, pego de trás para frente, segura a minha agulha, passo essa argolinha e trago aqui para frente, para trás. Ajeito o meu trabalho dessa forma, ó, nossa base tá ficando linda, ó. Laço aqui o meu fio e vamos começar aqui a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Laço, venho aqui no ponto que na correntinha que a gente prendeu, faço um ponto baixo. E uma correntinha. Laço meu fio, venho no próximo, no mesmo ponto de base, faço o nosso aumento de 2 pontos altos aqui, no mesmo ponto de base. Vou trabalhar aqui no ponto de base à frente, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo. E trabalho 2 pontos altos sobre o ponto de base, ficando em cima do nosso aumento da carreira de baixo, ó. 1, 2, que é o nosso primeiro aumento aqui, segundo aumento aqui da carreira. Então, a gente vai trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, um ponto alto sobre cada ponto de base, totalizando 3, faz um aumento de novo, laço o fio, faço mais 3 pontos altos sozinho sobre os pontos de base. 1, 2, 3, laço meu fio, venho no próximo, ó. Perceba que o nosso aumento vai ficar aumento sobre aumento. Faço 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer em toda a carreira, até a gente fechar a nossa peça. Eu volto aqui com vocês. Vim trabalhando toda a nossa carreira, cheguei aqui no final, fiz 2 pontos altos, vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, laço meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, laço meu fio, venho no próximo, e bem apertadinho aqui, eu faço um ponto baixo, um ponto alto. Então, aqui a gente vai finalizar nossa carreira com 3 pontos altos sobre um ponto, sobre cada ponto de base. A gente vai esticar o nosso fio aqui, vai vir aqui, ó, primeiro ponto baixo que a gente fez, primeira correntinha. A gente pega de trás pra frente, laça aqui, pega essa argolinha aqui que a gente pegou pra puxar, deixou ela aqui, passa aqui na agulha e traz ela pra trás aqui. Ajeita o nosso trabalho. Ó, vocês percebam que a nossa peça, ela tá dando uma leve embabadada já na nossa primeira, segunda, terça, quarta, quinta carreira.
A sexta carreira, a gente vai fazer uma carreira para estabilizar essa embabadada aqui, tá? Então, o que que a gente faz? A gente vai trabalhar aqui, ó. Ó, a gente prendeu aqui, a gente laça o fio, vem aqui e faz um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio sobre o ponto baixo, ponto alto à frente, a gente faz um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo na frente, faço um ponto alto. Essa carreira eu não vou fazer aumento para dar estabilidade ao nosso trabalho aqui e não embabadar. A gente vai trabalhar essa carreira ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Sem aumento. Isso aqui vai fazer com que sua peça dê uma estabilizada e não comece a embabadar. Se você vir fazendo aumento, ela vai embabadar. Então, aqui a gente vem trabalhando essa carreira. Na sexta carreira, uma carreira de estabilidade, né? A gente vai estabilizar o nosso trabalho, para que ele não venha embabadar lá para frente. Dessa forma, trabalhando carreiras de ponto alto sobre ponto alto, para a gente estabilizar esse trabalho. Vim trabalhando a nossa volta de estabilidade da peça, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Se você estiver fazendo a sua peça sobre a sua tensão de ponto, você vai perceber em que momento que você vai poder fazer essa volta de estabilidade. Se você fez a primeira, segunda, terceira, a quarta, quinta carreira e você percebeu que a sua peça não está ficando embabadada, você pode trabalhar a próxima, dando continuidade aqui nos aumentos. Se não, você pausa na quinta, faz a volta de estabilidade e depois a gente vai começar a partir daqui fazer a nossa volta de aumento. Então, se aqui, ó, na quinta carreira, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, a gente fez 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base e 1, 2, 3 avulso, depois 2 pontos altos de novo, a gente fez a carreira de estabilidade. Nessa próxima carreira que a gente vai iniciar, a gente vai voltar os aumentos da onde a gente parou. Para eu saber, eu venho aqui, pulo essa volta de estabilidade, venho aqui na anterior, e aí eu percebo que eu fiz um aumento sobre o mesmo ponto de base e 1, 2, 3 avulso. Então, essa próxima aqui que a gente vai iniciar vai ser um aumento e 1, 2, 3, 4 de ponto de base, tá? Então, assim a gente vai trabalhando. Por quê? Porque às vezes você tá aqui nessa volta de estabilidade e necessariamente você não precisava fazer ela, porque a sua tensão de ponto não precisou fazer. Então, a meu aqui precisou fazer nessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta volta, essa volta de estabilidade. Se o seu trabalho não precisar, isso daí é uma questão de você colocar a sua peça sobre a sua bancada e ver se percebeu que tá dando embabadado, faz a volta de estabilidade. E aí, depois vem trabalhando as próximas voltas. Aqui, eu fiz a minha volta de estabilidade, vou retomar a nossa volta fazendo nossos aumentos. Então, eu venho aqui, prendo aqui o último ponto alto sobre o ponto de base, faço o nosso fechamento normalmente. Venho aqui, ó, na segunda, na primeira correntinha que a gente fez aqui, depois do ponto baixo, pego o fio, laço ele, trago ele aqui para trás. Ajeito o trabalho, tá? Ajeitou o trabalho dessa forma. Vou começar aqui retomando os meus aumentos da carreira debaixo da volta de estabilidade. Então, eu introduzo aqui sobre o primeiro ponto, faço um ponto baixo, faço uma correntinha. Aqui, eu vou voltar a fazer os meus aumentos. Laço meu fio, venho sobre o mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto, laço meu fio e aqui na volta de baixo da estabilidade, eu não fiz 3 pontos altos separados, aqui um ponto para cada ponto de base, nessa volta aqui eu vou fazer 4. Então, eu laço meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo, faço um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo, faço um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto, ficando aqui com 4 pontos altos e o primeiro no aumento aqui, tá? Laço meu fio, faço o meu aumento novamente, 2 pontos para pro ponto de base abaixo, 2,
E aí, vou trabalhar 4 pontos altos sobre um cada ponto de base. 1, 2, 3, 4. Ficando assim, 2 pontos no primeiro ponto de base, que é o nosso aumento. 1, 2, 3, 4, 1 sobre cada ponto de base. Fiz o meu aumento, trabalhei mais 4, vou fazer o meu aumento, trabalhar mais 4, e assim vai ser a nossa volta. Dessa forma. Vou fazer aqui com vocês e volto. Vim trabalhando toda a nossa volta, cheguei aqui no final, vou trabalhar o nosso último aumento aqui, de 2 pontos altos sobre o ponto alto de base, 1, 2, venho no próximo ponto à frente, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e sobre o último pontinho aqui, bem apertadinho, um ponto alto. Então, nós trabalhamos assim, um aumento no ponto alto de base para iniciar e 4 sozinho. Então, aqui a gente finaliza com 4 sozinho, estico o meu fio aqui, venho aqui na correntinha que a gente fez para subir, pego o meu fio, puxo ele aqui para trás. Dessa forma. Ajeito a minha peça, ó, dessa forma. E aqui a gente vai iniciar a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava carreira. A gente laça o fio, vem aqui no mesmo ponto de base, faz um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio sobre o mesmo ponto de base, trabalho nosso aumento com um ponto alto sobre o ponto de base, ficando com 2 sobre o mesmo ponto de base. Laço meu fio, se na carreira de baixo a gente trabalhou 4 pontos altos sozinho, nessa a gente vai trabalhar 5 pontos altos sozinho. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto à frente, faço um ponto alto. No próximo à frente, faço um ponto alto. No próximo à frente, um ponto alto. No próximo à frente, um ponto alto. No próximo à frente, um ponto alto. Vou ficar aqui com 5 pontos altos sozinho. O primeiro foi o nosso aumento, e 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que chegamos aqui no nosso aumento da carreira de baixo, vai ficar aumento sobre aumento. Se você trabalhar dessa forma, você consegue ter uma base pela carreira de baixo, tá? 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ficando aumento sobre aumento. Só se atente quando você fizer a sua carreira de estabilidade aqui, que o ponto alto abaixo, o nosso aumento, ele vai ficar um pontinho atrás. Então, quando você iniciar, fez a carreira de estabilização, iniciou a carreira de cima, ele vai ficar com um ponto alto à frente, tá? Então, aí você vem seguindo. Se atente quando você fizer a carreira de estabilidade sobre esses aumentos aqui, seguindo a sequência. Se aqui antes da estabilidade a gente fez 3 de aumento de base sozinho, fez a estabilidade, no próximo vai ser 4. E aí você vai dando sequência nas carreiras, tá? Então, aqui a gente fez, depois da carreira de estabilidade, a nossa carreira de 2 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5 de aumento, correto? Agora, a gente vai vir dando sequência nas carreiras, que são carreiras de repetição agora, fazendo nossos aumentos no primeiro ponto de base e trabalhando os outros sozinho, pela, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos trabalhar até a 10ª carreira dessa forma, com aumentos. E aí, eu volto aqui com vocês, contando pela primeira voltinha aqui que a gente iniciou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer a 8ª, a 9ª e a 10ª e volto aqui com vocês. Se atente sempre ao nosso ponto de aumento sobre o ponto de aumento de baixo, que aí você vai dar sequência sem errar o seu trabalho.
Fiz a nossa 8ª carreira, subi mais a 9ª, a 10ª e tô finalizando a 10ª aqui. Fiz 2 pontos altos sobre o ponto de base, que vai ser a nossa carreirinha de último aumento. Aí, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer o 7º aqui, para finalizar a nossa 10ª carreira. Então, chegando na 10ª carreira, você vai ficar com um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos sobre cada ponto de base. Laço, estico o meu fio aqui, venho aqui na primeira correntinha que a gente subiu aqui, prendo novamente, trago o meu fio lá para trás e estabilizo aqui o meu trabalho, dessa forma. Vou iniciar a nossa 11ª carreira. A nossa 11ª carreira vai ser outra carreira de estabilidade. Então, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu faço um ponto baixo aqui e uma correntinha para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, não vou fazer aumento nessa carreira. Venho no próximo ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Essa carreira inteira de estabilidade do trabalho vai ser ponto alto sobre ponto alto. Se você vê que a sua peça não tá ficando embabadada, não precisa trabalhar essa carreira, você vem dando sequência à carreira de aumentos, tá? Aqui eu vou fazer mais uma, que vai ser a nossa última carreira de estabilidade, e depois eu vou trabalhar mais 2 de aumento, totalizando aí 14 carreiras no nosso trabalho. Vou fazer a minha 11ª aqui e volto com vocês na 12ª. Vim trabalhando toda a nossa carreira de estabilidade do trabalho, ponto alto sobre ponto alto, sem aumento. Estamos aqui na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª. Vamos começar a 12ª com o nosso aumento novamente. Fiz aqui o último ponto alto da carreira de estabilidade. Venho aqui, ó, na segunda corrente, na primeira correntinha aqui que a gente subiu, pego de trás para frente. Pego a nossa laçadinha aqui e puxo para trás. Ajeito o meu trabalho e vou iniciar aqui a nossa carreira. A gente vai introduzir no mesmo ponto que a gente fechou a carreira, vamos subir um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, faço um ponto alto, que vai ser o nosso ponto de aumento. Laço meu fio. E sobre a carreira de baixo da carreira de estabilidade, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos sozinho. Então, nessa aqui, a gente intercala, a gente faz 8 pontos sozinho. Então, é 1, depois do aumento. 2, 3, soltar meu fio aqui. 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, o nosso aumento. 1, e sobre o mesmo ponto de base, 2. Ficando assim, 2 ponto alto, que é o nosso aumento sobre o mesmo ponto de base. Trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sozinho e fizemos um aumento. Faço mais 8 sozinho e faço um aumento. Assim vai ser toda essa carreira dessa forma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8, faço um aumento. E sobre o mesmo ponto de base,
2. Dessa forma aqui, a gente vai trabalhar. Eu vou fazer o aumento na carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós estamos aqui na 12ª carreira. Vou trabalhar aqui 8 pontos altos sozinho, depois na próxima 9 pontos altos sozinho, o aumento sempre sobre o ponto de aumento, e depois a próxima e volto com vocês. Nós vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras, tá? E eu volto com vocês, que aí a gente vai finalizar a nossa base. Então, vem trabalhando os aumentos aqui sobre aumento e os pontos altos sozinho, até totalizar aqui, se a gente vai subir mais 2, 8, nós vamos subir mais 9, mais 10. Então, nós vamos ficar no final, na última carreira, com um ponto alto de aumento sobre o primeiro ponto de base e 10 pontos altos sozinho e o aumento novamente, até a 14ª carreira. Vim trabalhando a nossa 14ª carreira, cheguei aqui no último aumento, vou dar sequência para fechamento da peça, fazendo os pontos altos à frente. 1, 2, 3. Aqui nessa última 14ª carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 10 pontos altos sozinho, depois do nosso aumento. Essa técnica de estabilidade do trabalho, ela é muito usada quando a gente faz tapete. Então, a maior dificuldade hoje das artesãs é conseguir fazer uma base redonda perfeita, tá? Então, eu já ensinei a vocês aqui a técnica que a gente usa bastante para fazer tapetes, quando o tapete está começando a ficar embabadado, tá? Então, fiz aqui, ó, o último aumento, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer o último aqui no cantinho, na correntinha apertadinha aqui. Vou esticar meu fio, vim de trás para frente na primeira correntinha que a gente fez aqui para subir. Vou laçar o meu fio, trazer ele para trás. Vou laçar o meu fio novamente, puxar ele e eu já posso cortar este fio aqui. Dessa forma. Aqui a gente trabalhou uma base para você usar aí nos seus suplás, jogos americanos. Olha a perfeição dessa base. Vou mostrar aqui de cima para vocês, ó, tá? Perceba que a gente não consegue visualizar a nossa emenda, que a nossa emenda, ela tá aqui, ó, bem imperceptível, tá? Então, aqui a gente trabalhou também uma técnica de ponto invisível, tá? Vou mostrar o avesso do trabalho para vocês verem, ó. Esse aqui é o nosso avesso do trabalho, a gente só ficou com um fiozinho no meio pra gente arrematar, e esse último que a gente finalizou aqui. Então, a nossa emenda do trabalho, ela fica toda em um ponto só que atrás. Se você não trabalhasse essa emenda invisível, essa emenda aqui, ela ficaria na parte da frente. E aí, ficaria um trabalho feio, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó, a gente não consegue visualizar a emenda. Então, você consegue usar essa base aqui, se você quiser ir fazendo a sua base maior, você vai dando sequência nas carreiras aí que a gente ensinou pra vocês, né? E aí, você vai ter essa base aqui perfeita, sem embabadar, tá bom? Você pode ir trabalhando duas cores, começa o miolinho com uma cor, sobe duas com outra, depois troca a linha, faz com outra cor, aí você consegue trabalhar várias cores. Então, essa aqui foi uma base perfeita para você trabalhar aí os seus jogos americanos, os seus suplás. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.